Você sabia que no reino de Deus o maior é o menor, o senhor é o servo, o grande é o pequeno? Para Deus, servir vale mais do que ser servido. É isso. Vamos à Bíblia? Lucas capítulo 22, verso 27. Pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês, eu sou como quem serve. Jesus pergunta aos seus discípulos, qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? E ele diz, eu sei que é assim entre vocês. Aquele que está à mesa é o maior, não é? Pois eu quero que vocês saibam que no meio de vocês, eu sou como quem serve. A questão é que antes estava havendo uma discussão entre os discípulos sobre qual deles era o maior. Qual deles estava assim com mais moral diante de Cristo? Qual deles estava se destacando mais e poderia ter uma posição melhor no suposto reino que eles imaginavam que Jesus já iria estabelecer? Então, nesse contexto, Jesus diz assim, filhos, vocês sabem que os reis dos povos dominam sobre eles, exercem autoridade sobre eles, mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor. Alguém disse, as mãos que servem são tão sagradas quanto os lábios que oram. Bonito isso, não é? As mãos que servem são tão sagradas quanto os lábios que oram. Nenhuma tarefa estará abaixo de você se você tem um coração de servo. O Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo. Ele viveu neste mundo para servir. E tem um ditado popular também que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Não é assim? Eu quero compartilhar com você um outro texto que está no Evangelho de João, capítulo 13. Pouco depois que Jesus lavou os pés de todos os seus discípulos, ele disse assim, João 13, a partir do verso 12, depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes, vocês compreenderam o que eu lhes fiz? Está claro para vocês o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Jesus deixa claro que a sua atitude de lavar os pés dos discípulos não foi sem propósito, não foi uma casualidade, foi algo intencional. Eu lavei os pés de vocês para dar exemplo para vocês, para que, como eu fiz, vocês façam também. E saiba de uma coisa, Jesus lavou os pés dos seus discípulos não foi apesar da sua grandeza, mas por causa dela. Porque são as pessoas grandes que têm espírito de serviço. Oh, louvado seja o Senhor! Eu costumo dizer que nenhuma tarefa está abaixo da gente quando a gente tem um coração de servo. E quem se considera grande para uma tarefa pequena, na verdade é pequeno para uma tarefa grande. Os filhos de Deus, eles vivem para servir. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por tua palavra, pela instrução do Evangelho. Ajuda-nos a imitarmos nosso Senhor Jesus Cristo e termos uma vida de serviço abnegado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.